Gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente tá aqui com o Raul, que é o meu sobrinho de santo, pasmem vocês, tá? Hoje a gente não tá mais na mesma casa, mas estamos aí no Candomblé, ele tá aí com o culto de Exu, de Pombagira. Como você tá, Raul? Irmão, eu tô ótimo, bem ansioso pela nossa conversa, mostrar Exu pra sociedade. Exu não é o diabo, mas também não é um santo, Não é mostrar a um verdadeira anjo, né? face de Exu para as pessoas. E o seu cenário tá maravilhoso aí com seus guardiões atrás. Quem são? Você pode falar? Aqui nós temos do lado direito Cigana da Estrada, de uma pessoa da casa. Aqui nós temos Maria Padilha, a mulher da minha vida, a quem eu dedico todo o ar que eu inspiro todos os dias, as noites que eu durmo e os dias que eu acordo. Aqui à esquerda nós temos Dama da Noite, que também é de uma pessoa daqui de casa, também tem uma paixão muito grande. Eu acho que pra lá não tá pegando, mas temos Exu Meia-Noite também, que é de uma outra pessoa daqui de casa. Interessante. E tudo muito bem suntuoso, tudo muito bem feito, na verdade. E isso já demonstra, assim, o seu carinho com a espiritualidade, como que você leva com seriedade, né, a espiritualidade. Eu falo isso porque eu já te conheço. Gente, vocês não conhecem ele, mas eu conheço. Eu sou cartomante, então, assim, sempre que alguém precisa fazer magia, alguma coisa, eu mando pra ele, por ser uma pessoa extremamente responsável, né, e a gente vê isso nos mínimos detalhes. Eu queria saber um pouquinho sobre a sua infância. Como foi a sua infância com essa questão espiritual? Você passou por questões na infância que despertaram a sua espiritualidade? Como que foi pra você? Cresci, né, dentro do berço espiritual, e eu, na minha casa sempre teve incorporações, sempre teve cultos a Exu, minha mãe sempre incorporando, e etc e tal. E a minha infância, ela foi muito tranquila em relação ao espiritual, porque eu já estava muito... Eu nasci dentro disso, né? Eu nasci dentro do Candomblé, dentro da Umbanda. Então, para mim, sempre foi muito tranquilo da visão pessoal. Eu não achava nada muito extraordinário, nada muito, nossa, espiritual, essas coisas. Mas a minha infância teve vários pontos pequenos, assim, que me marcaram tanto a minha família quanto a minha própria personalidade para que eu sou hoje. Entendeu? E aí, como que isso foi se desenvolvendo na sua vida? A espiritualidade? Você vai pra adolescência e tudo mais, como que foi? Você lidou tranquilo ou não? Tiveram momentos que não foram tão legais? Olha, eu sempre lidei muito bem com a espiritualidade, porque eu acredito que desde o momento que a gente nasce, nossos próprios guardiões espíritos, seja eles quais sejam, sempre estão do nosso lado. E eu me lembro que o meu primeiro contato com o mundo espiritual tinha por volta de 3 para 4 anos, mais ou menos. É uma coisa de criança, né? Mas em momentos de necessidade, de tristeza muito grandes, eu via como se fosse um anjo, vamos dizer assim, na parede do meu quarto em formato de sombra. Hoje eu entendo que não é um anjo, mas eu via nitidamente esse anjo na parede, vamos dizer assim, esse anjo. Eu via nitidamente na parede, eu acho que foi o meu primeiro contato com o mundo espiritual. Eu conversava com esse anjo, falava com esse anjo e essas coisas, e hoje eu entendo que não é um anjo, assim, um espírito que me acompanhava há muito tempo. Então, você tem ciência de quem era esse espírito já ou não? Eu nunca fui atrás para saber, porque eu fui só lembrar disso quando a gente conversou sobre o tema da nossa entrevista. Só fui lembrar dessa parte nesse momento, eu nunca fui atrás para saber. Então a espiritualidade, tanto na sua adolescência, também se fez presente muito ali também. Sim, foi a parte que o mundo espiritual realmente se abriu para mim. Desde criança eu frequento, né, a religião, tenho vivências, visões, medicinas também, porque a inocência ela traz uma medicina muito grande para a criança. Se você souber desenvolver aquilo, é ótimo, porque você já inicia a pessoa no caminho espiritual. Mas na minha adolescência, no momento do fundo do poço mesmo, foi quando Exu, Maria Padilha, chegou e colocou a espiritualidade na minha vida mesmo. E como que funciona para incorporação? Porque até então você tinha ali esses pequenos, se eu posso dizer pequenos, né? Avistamentos, contatos e tudo mais. E quando chega a incorporação na sua vida? Porque você é um médium de incorporação. Sim. Isso é um assunto muito complicado, porque desde que eu nasci, na casa onde minha mãe foi iniciada, eu fui dado como Ashogun, Fomogan. Ou seja, eu não tinha incorporação. Mas mesmo as pessoas acham que o Ogan e a Ked servem para cabide, né? Não servem, um serve só para cortar, outro para cantar, outro só para enxugar o santo. Não. Eu acho que o Ogan e a Ked, eles também precisam desenvolver a sua própria espiritualidade. E mesmo sendo Ogan,
eu fui procurar ter conhecimento, fui procurar cultuar o meu Exu, minha pombogira, fui procurar várias formas de religião para me entender cada uma delas, mesmo eu tendo a minha própria. E quando eu tinha 18 anos, eu fui jogar com um babalorixá aqui da minha cidade. E no jogo de buzo dele, ele olhou pra minha cara e disse assim: meu filho, eu não sei por aqui, mas pra mim você não é Ogã, você é virante. Aí, naquele momento, meu mundo caiu, porque como você passa a vida inteira dentro de uma religião, estudando uma religião sendo Ogã, eu não era iniciado, por mais que seja uma biaxé, eu não tive apresentação na sala, porque as pessoas mais antigas falavam que a biaxé não precisava ser feito. Uhum. Apresentado. Eu já tenho muito isso também. Realmente precisa. Então não era iniciado, mas era tido como Ogã e respeitado como na minha cidade. Então quando eu tinha 18 anos, esse babalorixá foi a primeira pessoa que cuidou de mim já mais adulto, jogou e disse que eu não era Ogã e sim virante. Aí eu falei, meu mundo caiu, eu não acreditei na palavra de Ifá, né, do Heredia Logum. E falei assim, olha, não acredito, então a gente vai precisar tirar a prova dos 9. Minha avó ia tocar Exu, isso eu joguei com ele numa terça ou quarta-feira, minha avó ia tocar Exu no sábado. Falei, então você vai na casa da minha avó, que eu ajudava a minha avó a tocar, a umbanda dela, e você vai tentar chamar alguma coisa na minha cabeça. Se eu cair, eu sou virante. Se eu não cair, eu sou Ogã. E assim foi feito. No sábado ele foi, ajudou a tocar a umbanda da minha avó, chegou a parte de Exu, porque o povo da umbanda tem muito disso, de chamar a direita primeiro e depois chamar Exu, para poder... Para encerrar, né? Energias. Então, assim foi feito. Nesse dia também a minha mãe estava, e minha mãe no início foi um choque para ela, ela não acreditou, ela até renegou e chamou esse babalorixá de mentiroso e de marmoteiro. Sua mãe? Minha mãe, porque minha mãe não acreditava que eu realmente era rodante. Minha mãe falou que ele... sendo feita no candomblé, tem todo o estigma e tudo mais. Sim. Então minha mãe estava, foi tipo uma reunião geral, todo mundo estava lá para ver realmente o que estava acontecendo. E assim foi feito, minha mãe estava do meu lado, eu estava uma pessoa tocando rum, ele tocando rumpi e a minha mãe tocando lé, que na Umbanda mulheres podem tocar tabaque. Sim. E eu estava na frente da tabaque ajudando a cantar a Umbanda, e nada de Exu me pegar, e nada de Exu me pegar, e eu olhando, lógico, né, como um bom filho de algum, já olhando debochado pro babalorixá, tipo, eu sou Ogã. Não tô vendo nada. Até que minha mãe, isso ela não lembra de ter acontecido. Minha mãe estava tocando, minha mãe saiu do lê, né, que é o atabaque menor, e veio do meu lado, e começou a gritar Exu na minha cabeça. E eu nada de rodar. Nisso, a minha mãe roda de Exu. E o Exu da minha mãe, ela tem o ato de se jogar no chão, e levantar e cumprimentar as pessoas, os pontos da casa, etc. Nesse dia, o Sete Catatumba, que é o Exu da minha mãe, ele se jogou no chão, levantou e ficou parado do meu lado. Nisso que ele foi frames de segundo, nisso que ele ficou parado do meu lado, eu vi o caveira da minha avó atrás de mim e abrindo a capa dele para esconder o segredo. Nisso que eu olhei para trás e vi o caveira da minha avó, eu comecei a me tremer muito, comecei a passar muito mal. Eu suava frio, eu não conseguia respirar direito, meu coração pulsando a mil. Foi quando o Babalorixá gritou Exu, nisso que ele gritou Exu, meu Exu, deixa eu tremer terra. Ele pulou da onde eu estava, ele pulou para cima do rum e caiu de joelhos no chão e deu a gargalhada dele. Foi minha primeira incorporação depois de vários e vários anos tido como Ogã. Foi uma incorporação consciente? Você lembra o que você sentiu? Olha, sinceramente, eu lembro depois, assim, na hora que ele chegou, meio que, sabe quando você desmaia? Sim. Foi como se fosse um desmaio. A hora que ele chegou, que ele levantou e ele respirou o meu corpo, aí é que eu começo a lembrar, que eu ainda lembro que esse babalorixá chegou, perguntou o nome dele, ele deu o nome, perguntou se ele queria fumar, se ele queria beber, meu Exu disse que sim. Aí deu metade de um copo de conhaque para ele e um cigarro para ele. Ele virou o copo de conhaque de uma vez só, como se eu odeio conhaque, não gosto de bebida quente. Virou como se nada tivesse acontecido, fumou-se um cigarro e foi embora. Foi ali que falaram para mim, agora você vai ter que ser um Yaô. E como que foi esse processo? Você falou que você era já conhecido ali na sua cidade, como Ogã e tudo mais. Como que foi? Teve algum tipo de preconceito? Teve algum tipo de fofoca, de conversa? Até hoje. Até hoje tem? Até hoje. Lógico, até hoje, porque a casa onde minha mãe foi iniciada, na minha cidade, ela é muito conhecida, ela é muito reconhecida no país inteiro, praticamente. Uhum. Não vou citar nomes aqui também, porque não é necessário. Mas ela é muito conhecida, e quando eu virei, não só eu, como outras pessoas tidas como abiaxé,
e o Gans também viraram, foi a maior fofoca da cidade. Entendeu? As pessoas desacreditavam da minha incorporação, desacreditavam da minha espiritualidade por eu ter tido como Gans durante a minha vida inteira. E nesse processo das pessoas desacreditarem da sua incorporação, sendo sincero, você já chegou a desacreditar em algum momento da sua caminhada depois desse processo? Porque teve a dúvida ali quando falaram que você incorporava. Aí você se colocou em dúvida de tipo assim, não, eu acho que não. Mas depois que seu Exu vem, é a sua primeira incorporação, teve algum período de dúvida ou não? Porque foi muito forte também, né, a incorporação. Eu sempre tive muita fé na espiritualidade, seja no orixá, seja no caboclo, no preto velho, no Exu, no Monge. Eu sempre tive muita fé no mundo espiritual. Então, depois que o meu Exu me pegou e se mostrou presente ali, eu nunca tive dúvidas da minha incorporação. Porque foi uma coisa muito forte, porque querendo ou não, eu acho que a gente tem que desenvolver primeiro o nosso corpo, para depois desenvolver o espírito. Então eu já vinha desenvolvendo o meu corpo desde criança, entendeu? Aprendendo, estudando, sabendo o que é uma erva, o que é um incenso, o que é a vela, como que canta, como que reza, como que faz, como tempera um orô. Então meu corpo estava preparado. Então quando o espírito chega ali, quando o Tremiterra me pega, de fato, eu já não tenho mais dúvidas, porque ele já pegou meu corpo de uma forma muito forte. Então dali para frente eu nunca tive dúvidas, mesmo as pessoas criticando, xoxando, falando que era marmota e etc e tal. E é muito interessante porque hoje a gente vê algo muito inverso disso, né? Tem muita gente que se encanta com o TikTok, que se encanta nas redes sociais, e aí entram na religião sem estudo, e aí incorporam. Pode acontecer, da pessoa incorporar. Eu bolei no santo a primeira vez que eu entrei no candomblé, por exemplo. Primeira vez na minha vida. Mas aí tem gente que já incorpora, tal. Não teve aquele estudo, não teve aquele processo. Aí o guia, sei lá, a pombagira pede uma cerveja, digamos assim. Aí a pessoa chega e vê no TikTok que não existe. Alguém fala, não existe a pombagira beber uma cerveja. E aí já começa, dentro da cabeça da pessoa, virar uma confusão. Querendo ou não, você já vem de um berço ali muito espiritual, então você já sabia que o espírito ele tinha vontade própria, claro, existem fundamentos, existem coerências, mas o espírito tinha vontade própria. Quando uma pessoa é nova, não sei se você concorda comigo, mas quando uma pessoa é nova na religião, não tinha contato com a espiritualidade, ela começa a dar muito, muito valor para o que os outros estão falando na internet. Aí entra uma coisa que chama animismo, né? Que quando a sua inconsciência replica o que ela julga certo na sua incorporação, porque as pessoas falam assim, essa é a minha opinião, Exu, Pombogira, espírito que seja, ele toma a sua consciência, faz acontece. Não. Existe muito animismo dentro da nossa religião. Se um Iaô viu o Exu do Pai de Santo bebendo cachaça pura, o inconsciente dele julga aquilo como certo e o Exu dele vai vir tomando a cachaça. Mas vamos lá. Será que o país de origem daquele Exu existia a cachaça? Será que a vontade do Exu era beber uma cachaça ou é pelo animismo e pela conformidade da religião? Igual então, você falou também, a vontade, né? Às vezes, por exemplo, tinha cachaça, mas o Exu nunca gostou. E por que vai gostar agora? Exatamente, a particularidade de cada espírito. Exu tem que beber cachaça ou uísque. Não, existem Exus que bebem cerveja, tem Exus que bebem vinhos, tem Exus que não bebem. É isso que eu ia falar, e tem Exu que bebe água. Exu que bebe água, espíritos que bebem água. Porque as pessoas acham que para o Exu estar ali presente, ele tem que virar litros e litros de cachaça, tomar massas e massas de cigarro. E a espiritualidade não funciona dessa forma. A espiritualidade é uma coisa muito pura. As pessoas querem mistificar o que já é místico. Então não tem sentido você forçar o Exu inconscientemente através do animismo, virar garrafas e garrafas, fumar cartelas e cartelas de cigarro, sendo para provar algo para quem? Sendo que quem carrega Exu não precisa provar nada para ninguém, não precisa de aprovação de ninguém. Somente no seu próprio. Eu já tive, gente, muita dúvida assim das minhas incorporações. Eu sou um médium consciente. E eu já tive algumas dúvidas assim, e foi o Raul que uma vez que ele falou assim para mim, mas a sua espiritualidade não tem que provar nada para você. Assim, tem que provar na minha vida, né? Fazendo caminhar, dando chão para eu poder pisar. É isso, né? E eu correndo atrás também, óbvio. Agora, em questão de incorporação, de fazer sentir isso, porque eu incorporava e eu ficava assim, eu quero que, sei lá, a minha perna trema agora. E aí, depois disso, eu lembro, depois dessa conversa, passou um tempo e eu incorporo Exu meia-noite, trabalho com Exu meia-noite, ele vem em terra e falou assim, pode parar.
pode parar com isso de querer mandar a gente fazer isso, fazer aquilo. A sua mediunidade é essa. As pessoas acreditando ou não, e você acreditando ou não, continuará sendo essa. Porque existem vários tipos de mediunidade, vários tipos de formas de trabalhar, vários tipos do Exu trabalhar, da Pombogira trabalhar, e as pessoas não entendem isso, acham que espiritualidade é uma receita de bolo. E todos seguem a mesma cartilha, as mesmas regras, e não é assim. Sim. Então, Exu treme terra, né? É isso? Sim. Ele foi ali o seu primeiro guia. Quem vem após ele? Após ele, é descoberto a minha coroa de Umbanda, né? Foi a minha coroa de Umbanda, né? O meu penteiro de Umbanda é meu marinheiro não, porque eu não gosto desse termo, porque ele fala que nunca serviu a marinha para ser marinheiro, mas é meu marulho. É ele que é o meu chefe de coroa da Umbanda. Ele veio após o meu Exu. Também foi um dia extremamente engraçadíssimo. Não estava esperando, até porque eu nunca tive muito contato com espíritos de Umbanda, vamos dizer assim, Preto Velho, essas coisas. Eu sempre tive mais contato com o quê? Os pilares do candomblé, Exu, Pombogira, Irê, Caboclo, Boiadeiro, não essas partes mais da Umbanda, Sim. entendeu? E quando ele chega também, foi um dia muito engraçado. Eu estava ajudando minha avó a tocar Umbanda, ela tinha chamado o marinheiro, e eu estava na frente do atabaque, a macumba comendo solta, e eu não sentindo nada. Eu pensei, até me questionei, será que eu não tenho marinheiro, essas coisas? E passou-se uns 5 minutos que eu havia dito isso, eu senti meu pé gelado, muito gelado, como se fosse a orla da praia batendo assim, sabe? Aquela energia úmida. E foi quando veio numa porrada só e ele me pegou. Uhum. Foi quando foi meu segundo espírito, assim, a incorporar. E também foi uma incorporação, digamos assim, que inconsciente. Sim, Você se considera um médium semiconsciente ou inconsciente? Semiconsciente, mas para inconsciente. Porque acontece, o que eu consigo explicar é como se fosse segundos. Eu vejo o segundo, no segundo seguinte eu esqueço, né, e eu vou fazendo isso. Aí após o espírito ir embora, o cérebro começa a trabalhar e você começa a lembrar de flashes, assim, mas não totalmente. Sim. Eu acho que esse é o meu tipo de mediunidade. Uma semiconsciência mesmo. Sim. Porque não falou totalmente inconsciente, porque se fosse inconsciente seria incorporação, seria possessão. Eu também penso assim, tá? E eu acho, não sei se você concorda, mas eu acho que tem muita gente que fala, eu sou inconsciente para validar a incorporação na visão de outras pessoas. Exatamente. Muitos pessoas da internet. Lógico. Porque se a pessoa fala assim, eu sou inconsciente, as pessoas já endeusam ela, nossa, a incorporação dela é forte, mas não é assim, não existe incorporação 100% consciente, porque se fosse incorporação 100% consciente, seria uma possessão, sim, e não uma incorporação. Sim. E Maria Padilha? Eu sei que ela é a rainha da sua vida. Quando ela entra? Quando você conhece ela? Olha, a Maria Padilha começa em 2018. Ia ter um Oro, que eu fui participar, e eu tive um sonho em que eu colocava uma oferenda para os meus guardiões. Até então eu não sabia quem eram meus guardiões, até porque eu era Ogã. Sim. Então em 2018 eu ia participar de um Oro e eu tive esse sonho, que eu estava colocando uma oferenda, e ela chegava e falava, olha, eu sou Maria Padilha e o seu Exu é tal. Aí eu fui até a entidade dessa casa e perguntei, falei, meu sonho é uma entidade muito boa, muito foda, disse, não, seu Exu não é esse, seu Exu é Treme Terra. E a sua Pombogira é realmente Maria Padilha. Então aí eu conheço Maria Padilha, mas também nunca me aprofundei junto a ela. Porque também eu era muito novo de idade, eu era muito imaturo, mesmo estudando a religião, eu queria o quê? Estudar Babaigun, estudar Yamil Xorongá, estudar Caboclo, essas coisas. Nunca fui estudar realmente Exu. Sim. Até que em 2018 ela aparece. 2020, mais ou menos, na época da pandemia, eu tive uma questão espiritual também em relação à mente, né? Eu entrei numa depressão muito grande, uma ansiedade muito grande, passei por sérios problemas. E até chega um momento que eu tentei a vida. Eu cometi o suicídio através de remédios. E eu fiz, entendeu? Mesmo acreditando na espiritualidade, sabendo o que acontece com pessoas, eu tava nem aí. E eu tomei remédios e eu lembro de estar desacordado. Passei 3 dias desacordado. E nesses 3 dias desacordado, eu lembro de flashes, de pequenos flashes, de que essa grande mulher, Maria Padilha das Almas,
E essa outra grande mulher da minha vida, a dama da noite, que é a pombogira da minha mãe, uma me pegava de um lado, acreditem se quiser, e a outra me pegava do outro lado, me levavam até o banheiro do meu quarto, que meu quarto era suíte, me levavam até o banheiro do meu quarto, me faziam beber água, usar o banheiro, e me voltavam para a cama. E depois de 3 dias, a hora que eu voltei à minha consciência mesmo, eu falei assim, nossa, realmente Maria Padilha está presente na minha vida. E é nesse momento, Maria Padilha se apresenta em espírito e fala que daquele momento em diante ela iria tomar conta da minha vida. Uhum. E tá até hoje? E tá até hoje. Me conta alguma história. Você tem alguma história, algum relato com Maria Padilha que foi muito surpreendente assim na sua vida? Que você fala assim, não, realmente tem um espírito, não tem como não ter, não tem como eu duvidar desse espírito. Olha, eu acho que o mais forte assim aconteceu há pouco tempo, que teve uma sessão na minha casa, e a sessão pelo menos solta, e ela foi embora. E Maria Padilha ela tem a particularidade, a peculiaridade de quando ela vai embora, ela pede para acenderem um algodar ou até mesmo um caldeirão do assentamento dela com álcool, fazer uma labareda de fogo, ela canta uma cantiga específica e ela vai embora dançando com essa labareda de fogo. E ela é uma mulher muito complicada, entendeu? Quem trabalha com Maria Padilha sabe que ela não é mulher de dar a palavra 2 vezes. E ela tinha pedido para mim fazer uma incisão, um feitiço, né, no meu pé esquerdo, e eu não fiz. Nesse dia ela pegou, dançou, e a roupa de Maria Padilha, ela é todinha feita na renda de gripir, e ela é de cetim por baixo, um tecido extremamente inflamável. Sim. E ela dançando, ela virou caldeirão com álcool e derramou álcool na roupa dela inteira até cair no chão. Enquanto ela estava dançando, o fogo queimando ela inteira, ela pisou no álcool, queimando tudo, ela totalmente em chamas, e ela não parou para nada, ela continuou dançando e ela foi embora dançando. E no meu pé, ela literalmente pisou no álcool e os 2 pés saíram pegando fogo enquanto ela dançava, e no meu pé não aconteceu nada, só aconteceu de aparecer a mesma marca do que ela mandou fazer no meu pé. Ela meio fez. Ela mesmo fez. Da mesma forma que ela me mandou fazer, do jeito que. A mesma marca, do mesmo jeito ela fez através do fogo. E acabou a sessão, já era de madrugada, eu estava sentado no sofá porque essa parte eu não vi. E me falaram o que tinha acontecido e eu fiquei muito chateado. Eu falei, puta, deve ter acabado com a roupa dela. Aí eu pedi pro meu irmão, né? porque literalmente pegou fogo. As pessoas falaram que ela dançando e a labareda subia em cima dela através da saia. Sim. Eu pedi para pegarem a roupa de Padilha, porque eu queria ver o tamanho do estrago, e quando eu peguei a roupa de Maria Padilha, não tinha nenhum estrago, não tinha derretido a renda, não tinha queimado o cetim, nem o pano da costa, nem a saia. Do jeito que ela colocou a roupa, ela tirou a roupa mesmo tendo botado fogo na saia inteira. Ou seja, ela não só provou que ela estava ali, como ela ainda... Cara, ela estendeu a energia dela pra roupa dela, de fato. Sim. Que é uma coisa que quase ninguém se atenta, né? Mas a roupa do Exu e da Pombagira, enfim, dos guias espirituais, possuem fundamentos. Claro. Por exemplo, o chapéu de um preto velho tem uma lógica, o chapéu de um Exu tem uma lógica, de uma Pombagira. Você conhece o Exu Sete da Lira, da Mãe Cacilda? Já conheço, já estudei sobre ele, sim. Tem uma história muito interessante, que a capa dele era uma capa normal, tal, mas quando ele tirava, depois dos trabalhos, ele não gostava que ninguém colocava a roupa dele. E quando ele tirava depois do trabalho, precisava, eu acho que, se não me engano, de umas 6 ou 4 pessoas para poder levantar do chão de tão pesada que ficava. Porque a roupa também é um instrumento de trabalho. Já vi pombagira que colocava energia negativa, por exemplo, embaixo da saia. Através de nós, que tem muita essa cultura marimulando de fazer nós na saia, Nossa, do pano da costa. É muito interessante. As pessoas têm que entender que a espiritualidade, eu brinco muito que, vou falar do que eu conheço, Exu e Pombogira. Exu sempre é o pedrisco que vai te derrubar, nunca a montanha. Então são pequenas coisas, tipo de chapéu, o tipo de roupa, a cor da roupa, que as pessoas acham que Exu tem que usar capa e cartola. Tem Exus que usam sobretudo, tem Exus que usam não aquelas capas até os pés, mas sim até os joelhos. Depende da cultura daquele Exu, da onde daquele espírito, não do Exu, porque um nome é para vários espíritos, mas da onde aquela essência, aquele espírito vem. Sim. A cor da roupa, se ele usa
calça até o pé, se ele usa calça para cima, se ele não usa, exemplo, meu Exu ele não usa capa, ele detesta a capa, Uhum. porque tem um motivo, tem uma história por trás disso. Meu Exu ele usa a calça, uma camisa e exatamente esse pano amarrado na cintura e o chapéu dele. De boa. De boa. Mas esse Simples e presente. simples e presente. Porque você não precisa ficar amarrando 10 mil laços no Exu. Até porque não tem muito sentido colocar laços em Exu, em Pombogira, mas isso não vai entrar em questão porque a gente vai ser extremamente atacado. Tá. Mas Exu é simples. Lógico que existe a vaidade do Exu, a vontade do Exu, com certeza. Na minha casa, principalmente, a gente sempre dá muito o que o Exu quer, o que o Exu precisa. Não, e o que o Exu gosta. A gente não vai dar a pior roupa pro Exu, a gente não vai dar a pior bebida pro Exu, a gente vai dar aquilo que ele merece e gosta. E Mas tem muita vaidade dentro o que desse você meio. pensa sobre o Exu e a Pombagira, às vezes, saírem ali do que as pessoas julgam como tradicional, que seria o padê? E talvez pedir, por exemplo, um pé de frango cozido. Exatamente onde a gente entra. Na verdade, o padê, na minha concepção, Uhum. o padê não é uma comida para Exu. Ele é um ebó. Sim. Porque o que é o padê? Vamos colocar, existem vários padês, mas o padê tradicional é o padê de dendê. Uhum. A farinha de mandioca e o dendê. É a questão de movimento, de apaziguamento também, porque as pessoas acham que o dendê esquenta, mas na verdade o que esquenta é o mel. Né? Ele apazigua. Uhum. Mas a questão do movimento chino, aquele movimento tranquilo, isso é um ebó. Tanto dentro da banda do candomblé, da magia, isso é um ebó. Agora, para você falar de comida, você não come? Você não gosta de um determinado tipo de comida? O Exu, ele tem uma consciência. Então, vamos supor, meia-noite do Lucas, ele veio, vamos supor, da Inglaterra. Uhum. Vou colocar um exemplo. Então, o que ele gostava de comer em vida? Ele gostava de comer uma sopa de batata, por exemplo. Então, por que eu não vou dar aquilo que o espírito comia, aquilo que o espírito bebia, só para seguir um tradicionalismo dentro da nossa religião, sendo que eu posso desagradar o humano, mas agradar o espírito e trazer movimento na minha vida? Porque o ser humano não vai vir trazer um cliente na minha porta, abrir meu caminho, me dar uma saúde, mas o espírito ele vai poder fazer isso, não o ser humano. Então eu prefiro agradar morto, né, do que o vivo, saindo do tradicional para agradar aquele espírito. Eu concordo. E ainda mais se é um Exu que trabalha, é um Exu que te dá caminho. Porque também, vamos falar um tópico muito sensível, que é, não adianta você ficar agradando Exu, dando bebida, dando roupa, dando aquilo, e Exu também não te dá nada. Porque existe uma troca. Sim, Exu tem gente troca. Que fica ali, tá passando fome, e tá tirando do que não tem pra poder dar pro espírito, e o espírito não tá dando nada em troca. Eu tenho uma conhecida que ela fala que ela incorporava uma pombagira e a pombagira não gostava dela. Sim. Você acha que isso pode acontecer? Com certeza. Tanto que teve uma troca de espírito, tá? Porque um dos maiores problemas que teve, que foi assim, o marco, assim, tipo, realmente não dá pra continuar, foi que essa pombagira pegou a cabeça dela e ficou o dia inteiro vivendo a vida dela, incorporada, vivendo a vida dela. A pombagira não gostava dela. Sim. Acontece muito, existem ligações, porque o que é Exu na vida das pessoas, dos médiums, né? O Exu ele pode ser um ancestral sanguíneo ou um ancestral de alma. Às vezes, o seu Exu, vamos colocar um exemplo, você matou o filho desse Exu. Então ele vem como seu Exu para ser o seu carrasco, para fazer você sofrer, vamos dizer assim. Mas não para você se fuder na vida, mas sim para você evoluir e evoluir o espírito também. Uhum. Eu já vi relatos, não acontece aqui em casa, graças a Exu, mas eu já sei de relatos de Exus, Exus racistas, e pegarem corpos de gays, de negros, de judeus, de famílias judaicas, né, para poder fazer com que esse espírito se solte, né, essa concepção que ele traz após a morte. Exu é conversa, né? As pessoas tratam o Exu como se fosse... Olha, eu vou falar com você, até o Oxóssi e o Oxum que tá aqui comigo hoje me acompanhando, eu trato eles não como qualquer coisa, óbvio que não, mas assim, tenho respeito, tenho medo, porém, eu converso com eles. Ontem eu fui buscar meu namorado no mercado e eu tava falando com eles no estacionamento, sabe? Com o Exu eu também falo da mesma forma, assim como eu tô falando com você.
Claro Sim, que com que é respeito, mas como eu tô falando com você. E tem gente que tem dificuldade de falar com o Exu. Até mesmo, por exemplo, o Exu faz alguma coisa utilizando o meu corpo e, tipo, pô, eu não concordo. Eu acho que tem coisas que existem fundamentos, o Exu vai te trazer porque ele precisa fazer aquilo, mas tem coisas que você pode falar, e se o Exu for de boa, se o Exu estiver de acordo, ele não vai fazer mais. Sim, é uma questão de coerência e lógica. A Maria Padilha fala muito sobre isso. Lógica e coerência. Se o seu Exu fez um ato determinado, ele vai ter que explicar o porquê que ele fez aquele ato. Sim, Entendeu? exatamente. Agora, se ele não explicar, pode ser que a sua consciência tenha passado na frente, algo, até mesmo que ele não queira falar, mas não é que ele seja obrigado, mas ele tem que falar, porque senão fica uma lacuna muito grande, você não sabe explicar para as pessoas que estão em volta, até mesmo para você mesmo, você não sabe explicar o porquê que o seu Exu fez aquilo. Então você tem que ter uma conversa muito clara e limpa com o seu Exu, e é uma coisa que eu vejo muito nos médiuns, de qualquer religião de matriz afro-africana, afro-africana não, perdão, afro-ameríndia, afro-brasileira, que as pessoas não têm essa naturalidade, essa conectividade, principalmente com o Exu e Pombogira. Porque Sim. o que eu entendo é o quê? Existe sim o Orixá, amo, sou iniciado no Candomblé também, mas quem corre pela nossa vida é Exu e Pombogira. Uhum. Quem traz o caminho, quem traz o cliente, quem traz a paz, tudo é o Exu e a Pombogira. Então você não pode tratar a Exu e a Pombogira como o diabo, como aquela coisa grotesca, esdrúxula. Exemplo, vou colocar um exemplo. Eu tenho um malandro chamado Camisa Preta e eu com ele, a gente vive se arrancando lá, porque ele faz coisas que eu não gosto. Mas ele me explica o motivo. Mas eu trato ele, xingo ele, com respeito, claro, mas eu tenho uma conversa muito clara com ele, todos aqui em casa têm uma conversa muito clara com ele. Às vezes a gente vai pra rua e ele fica lá na garagem da minha casa, as pessoas falam assim, e aí meu velho, como é que você tá? Sim. O senhor tá bem? Ó, tô indo lá, me acompanha. Então a gente tem que ter essa conectividade, não é você pegar ali a cebola para falar com o Exu, o aláfia de Exu, o catiço, seja, você não precisa estar com uma vela acesa, cortando um frango, você só tem que estar presente ali com o seu Exu. Eu as falo pessoas com eles lavando a confundem. louça. Exatamente. Tomando banho. Muitas das vezes eu tomando banho precisava de alguma coisa, ó, preciso disso, pelado, sabe? Exu é a carnealidade das pessoas. Uhum. E as pessoas perderam, durante os anos, essa conectividade com o Exu delas. E aí, ó, E entra desacreditaram, tá? Quando Desacreditam eu conto muito. um relato, por exemplo, contei o relato do seu Sete da Lira, sou apaixonado na história desse Exu. Contei o relato dele uma vez, o tanto de candomblecista e de umbandista que vieram falar que era mentira, eu fiquei assustado. E um Exu que curava as pessoas de câncer, sabe? Dando cachaça pra pessoa cheirar. Cara, mas é mentira. Tá, mas você acredita em Chico Xavier. A mãe Cacilda trocava carta com Chico Xavier. Por que você acredita em Chico Xavier, mas você não acredita em um Exu que não escutava pontos de Umbanda e sim marchinhas de carnaval? Era apaixonado por músicas do Roberto Carlos, porque ele trabalhava na energia da felicidade. Ele queria que a vibração se elevasse para ele utilizar ali para fazer as curas e tudo mais. Então, hoje as pessoas estão muito desacreditadas, até do que elas incorporam. Porque, gente, eu acho uma coisa muito feia o evangélico, o católico, outras religiões já criticarem a gente. Mas existe uma coisa pior ainda, é nós mesmos nos criticarmos. Sim. O próprio macumbeiro taca pedra no outro macumbeiro, sendo que você não sabe o que é o culto daquela pessoa, o que aquela pessoa pratica. Se tá dando certo para ela, eu aprendi isso com aquela pessoa que começou a minha trajetória espiritual, que foi esse sacerdote que eu te falei, que me rodou de Exu pela primeira vez. Sim. Se tá dando certo pra pessoa, se o Exu dela usa short, se tá dando certo pra ela, tudo bem, axé. Se o Exu dela bebe no chão, tá dando caminho pra ela, axé. Eu também Você não tem que criticar o outro. E eu também, hoje em dia, pra mim chegar e falar assim, eu acho que fulano não tava incorporado, nossa, a pessoa tem que fazer uma merda muito grande, ou eu ir tomar... Primeiro, né? É um tal de falar, fulano não estava incorporado, mas você só viu o guia na internet, em um vídeo. Você nunca tomou consulta com aquele guia. Você nunca recebeu um abraço daquele guia. Então, como você sabe que não está incorporado? Sabe, tem o Luciano de Oxóssi, você conhece ele? O Paraína? Eu acho que é. Uhum. Ele tava falando, né, a história que ele foi no cemitério com os amigos dele, e aí tinha um senhor virado de pombagira, e a pombagira tava com uma vestimenta que as pessoas hoje dão risada. Sim. E aí, ele falando, gente, não dá risada, gente, não dá risada, gente, não dá risada. Quando eles voltaram, a pombagira falou pra ele, moço, eu quero falar com o senhor.
E a pombagira começou a falar tudo da vida dele, inclusive que ele ia fazer uma viagem que foi feita. E que ele ia ganhar muito dinheiro nessa viagem. E ele ganhou. E era uma pombagira que, se eu não me engano, ele fala que ela tava com um corset bem rosa, assim, e era um senhor. E é uma coisa que, se estivesse na internet, as pessoas gongariam muito. Muito. É por causa que as pessoas estão sendo formadas, a internet ela é uma coisa muito boa, porque o conhecimento tá aí, mas as pessoas estão sendo formadas principalmente pelo TikTok. Então, as pessoas, é o animismo, as pessoas veem, exemplo, vamos colocar o exemplo do Baraína. Então, eu amo ele, eu acho ele um puta de um sacerdote, tem um conhecimento maravilhoso. Um abraço, Baraína. Abraço, Baraína. Então, se o Baraína faz, exemplo, se o Baraína coloca a foto da pombagira dele, vestido de roxo, aquela filha de Maremulambo, né? Vestido de roxo, aquela coisa toda, as pessoas vão ver aquilo, e o Baraína, por ter um nome dentro da plataforma, vai falar assim, não, aquilo é o certo. Aí se eles verem a mesma Maria Mulambo, não o mesmo espírito, mas outra Maria Mulambo vestida de rosa, por exemplo, vão achar errado, vão gongar. Porque as pessoas estão sendo informadas pelo TikTok. Sim. E pela sua própria ganância, pelo seu próprio ego. Vamos pegar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. É um culto extremamente diferente do nosso. Seja o Batuque, que é o culto ao orixá, seja a quimbanda deles. É um culto totalmente diferente do nosso. Roupas, cantigas, até mesmo toque, a forma que o Exu chega. Então, se você vê na internet, principalmente do Pai Miguel de Xangô, tem aquele Pai Diego também. São várias formas que a gente pode citar, que você entra nos comentários, as pessoas falando coisas errôneas assim, sobre a entidade, sendo que elas esquecem que não importa a roupa, não importa o luxo que a entidade tenha, mas ela vai trabalhar. Se tá dando certo para eles e que a gente vê muito progresso deles, sim, tá tudo certo. E existe um estigma, né? Até em relação a dinheiro, assim, tipo, não pode pedir dinheiro, sei lá, vamos usar um exemplo assim, pra orixá. Eu já pedi dinheiro pra Oxóssi, tá? Eu tenho Exu Meia-Noite, eu tenho Maria Padilha, mas eu já pedi dinheiro pra Oxóssi e Oxóssi me deu. O dinheiro apareceu. Sabe por quê? Eu sou iniciado nessa energia. Se eu não puder pedir algo, se eu não puder contar com essa energia, eu não sei com quem eu posso contar. Você tá entendendo? Exatamente. E assim, claro, tudo é uma troca, claro que eu não fico só pedindo coisa não só pra Oxóssi, mas pra Exu, pra Pombagira, pra Preto Velho, óbvio que não. Mas Preto Velho, vamos lá, Preto Velho, todo mundo acha, Preto Velho só benze, e é isso. Meu Preto Velho que deu um trabalho pro meu namorado quando a gente morava em Foz do Iguaçu, e tirou a gente da fome. Você tá entendendo? Então, eu nem lembro o que eu tava falando, mas assim, existe uma diversidade muito grande de espírito, eles podem fazer o que eles querem. Sim, eu tava falando do dinheiro, né, que as pessoas... Se criou um estigma de, tipo assim, prosperidade, você não pode pedir dinheiro. Gente, pra mim, se não for prosperidade o dinheiro, se for um mal, é um mal necessário. Sim. É um mal que a gente precisa, então eu peço. Porque sem o dinheiro, eu não pago minhas contas, eu não pago meu aluguel, que eu moro de aluguel, e eu vou ter que ir pra rua. Aí eu vou ter que ir pra rua porque acham errado pedir dinheiro pra orixá ou pra um guia espiritual? Não. Irmão, eu quero saber, eu anotei alguns relatos que a gente estava conversando antes, né, da gravação, e eu quero que você me fale um pouquinho sobre alguns deles. Pode ser? Falar. Pode. Primeiro que eu anotei foi aqui, frango respondendo perguntas. Como assim? Isso tem várias histórias, né, que eu presenciei ali de missa presente. Eu falo assim que a espiritualidade ela é muito forte. Esse relato foi em Morô que eu participei e foi imolado o frango, né? E nós não sabíamos a pombogira desse rapaz. E foi posto o frango na frente do Ibá do Exu, desse cara, e o frango não degolado, né? Ele só estava com um corte na frente do Ibá. E a gente fez o ofó, fez o encantamento e a gente começou a perguntar. Não foi eu que estourou. A gente começou a perguntar sobre coisas para aquele Exu. Então vamos colocar: meu velho, a pombogira do seu filho, o seu casal, é Maria Mulambo, por exemplo? Juro por tudo que é mais sagrado, o frango fazia assim, ó, na cabeça. Caraca. Não. Meu velho, é Maria Quitéria? O frango deu com a cabeça. E assim foi por 15, 20 minutos, fazendo perguntas e o frango respondendo, imolado, deitado no chão, sem se mexer, somente a cabeça. Foi quando a gente falou assim, meu velho... Ficou por muito tempo, né? Se fosse espasmo, teria ficado por muito tempo.
E outra, o frango só se mexia depois que a gente fazia o ofó e fazia a pergunta. Sim. Aí foi quando a gente falou assim, meu velho, a pombogira, o seu casal é Maria Farrapo? Aí o frango levantou a cabeça, balançou pra sim, aí o frango morreu. Gente, você não ficou Ele estava assustado, não? presente. Ele estava ficou presente assustado? todo dia. Eu fiquei bem chocado. Eu fiquei bem chocado como que um frango já cortado, sem sangue praticamente, porque a gente sangra, respondendo tudo que estava perguntando e não se mexia antes da pergunta, só se mexia após a pergunta. Gente, ai, olha, tem coisas que é surreal, assim, a espiritualidade faz. Porque a gente, às vezes, a gente tem a questão da dúvida, e eles fazem pra mostrar que, E tipo, olha, a gente existe, a gente tá aqui. realmente estão ali. É, exatamente. Aí a gente tem o outro, que é galinha voltando à vida. Eu amo Outra os nomes, a também, forma que eu anotei. são nomes assim extraordinários. Nesse mesmo dia, nesse mesmo orô, minha mãe Nossa, estava esse orô presente, tinha axé, hein? estava babado. E tinha um outro filho dessa casa que estava muito carregado, estava muito complicada a situação dele, tinha feito algumas coisas erradas. E o Exu da minha mãe estava presente na terra, o Exu de Catatumba, e ele olha pra minha cara e fala assim, vem comigo. Ele é muito seco, ele é muito reservado. E assim eu vou com ele, seguindo ele atrás. E tinha a casa de Exu e do lado tinha um galinheiro. E ele entra nesse galinheiro, já estava de noite, as galinhas já estavam dormindo, ele entra nesse galinheiro e as galinhas começam a voar, a tentar escapar. Nisso, voa por cima da cabeça da minha mãe, que estava incorporada, uma galinha, e ele levanta o braço assim, pega a galinha pelas patas, no ar. Aí ele passa esse frango no filho, aquela coisa e tal, ele pega o pescoço do frango, destronca o frango, não tira a cabeça de pato, mas ele quebra o pescoço da galinha e joga dentro da casa de Exu. E tá bom, Exu fez a magia dele, voltamos pra dentro. Aí uma outra entidade falou assim, viu, pega esse frango, limpa ele, faz uma farofa e eu pai pra Exu. Tranquilo. Quando eu fui pegar o frango, cadê o frango de dentro da casa de Exu? O que eu pensei? Gente, Cachorro, porque nós tínhamos cachorro. sim. E eu comecei a procurar vestígios daquele frango. Não tinha pena, não tinha sangue, não tinha nada. E eu comecei a caçar o frango. Era uma chácara, fui procurando o frango, eu achei o frango vivo em cima de uma árvore. Meu Deus! Em cima de uma árvore, mas tem um pequeno detalhe, era uma franga Aham. fêmea. Essa franga já era muito antiga no sítio. E eu voltei até essa entidade que pediu pra mim fazer a farofa. Falei assim, meu velho, a galinha tá viva. E ele só deu uma risada e falou assim, mas ela tá muito machucada? Aí eu falei, não, ela tá inteira, ela tá perfeita. Ele falou assim, então não precisa matar, deixa ela viva. A partir desse momento, eu acho que deu um estalo na vida daquela galinha, em que ela virou hermafrodita. Gente, É sério. Nós já não tínhamos mais galo depois de um tempo, só existia as galinhas e a gente chamava ela de destroncada. Ela começou a galar as galinhas geravam-se ovos e ela mesma botava ovos também. Então ela galava e botava. Então ela, depois desse ritual, ela virou uma fruta. caraca! Ela virou Não, uma por fruta. esse plot twist eu não esperava. Por E, esse existe e ela parecia que ela tinha um demônio no corpo, alguma coisa assim, porque ela já foi encurralada por 3 cachorros pitbull, pegaram ela e ela saiu viva. Ela já quase morreu umas 3, 4 vezes. Gente, e como essa galinha morreu, você sabe? Ela morreu por causa de um cachorro. Céu. Ela já estava muito velha, já estava muito pancada já, e o cachorro conseguiu matar ela. E mesmo assim a gente ficou com medo dela voltar à vida de novo. Gente, a galinha ficou realmente com os mistérios de Exu no corpo dela, porque Ficou olha, literalmente um exemplo do teste Catatumba. meu Deus. Isso é interessante, exorcismo em uma casa de magia negra. Você sabe que eu tenho muito medo de exorcismo, né? Até hoje eu Sim. tenho muito medo de desobsessão, de exorcismo. Eu tenho muito medo, eu tenho pavor. Então, para quem você sabe, mas as pessoas não sabem, eu fui iniciado na magia ancestral em 2019. Uhum. Comecei meu caminho dentro da magia também, porque, como eu falei, sempre gostei muito de estudar religiões, me iniciei neste caminho. Com a mesma pessoa que iniciou a minha tia, que já é falecida há quase 30 anos atrás. Eu fui a última pessoa a ser iniciada por essa senhora. E eu fui iniciado por ela e a gente teve muitas vivências. Eu vivia na casa dela quando eu vinha de Minas para São Paulo.
passava muito tempo com ela, e em um certo dia eu vim de Minas pra cá, fui até a casa dela, e ela falou assim, ela me chamava de filhinho, ela falou assim, filhinho, eu tô com um caso em que eu vou precisar de ajuda, você vai comigo? Vamos ver se você realmente está preparado para ser um feiticeiro. Eu falei, vamos, mestre, eu chamo ela de mestre. Vamos, com certeza. Aí a gente marcou no dia seguinte e assim nós fizemos. É um bairro perto de onde eu moro hoje. Uhum. E é só que essa pessoa, a minha mestra, ela tinha o péssimo defeito que eu carrego até hoje de não dar spoiler do que estava acontecendo. Sim. Porque isso traz uma margem de muito erros para a pessoa imaginar. Ela só falou, só vou resolver um BO, você vai comigo? Pô. Aí chegamos nessa casa, era uma casa abandonada, em termos, onde a filha dela fez uma ONG de gatos, de bichos, dessas coisas, ela tem uma ONG e ela colocava os bichos da rua lá para cuidar. Nós entramos nessa casa, uma casa, uma energia muito, muito, muito pesada, muito densa. E nisso que a gente entra, o relato que eu tenho para contar, eu pisei, eu senti o chão afundando, assim, uma coisa bem ruim. E essa minha mestra dando muita risada, porque ela era muito sádica, principalmente quando ela testava os neófitos dela. É uma forma de teste também, né? Sim. E ela gostava porque ela dizia que ela formava pessoas reais, não formava contos de fadas. Então a gente foi, eram duas casas, era uma casa à esquerda menor, um quartinho onde tinha um poço, guarda essa informação que é muito importante, esse poço, Tá. e uma casa à direita, maior. Aí ela foi, ajudou a filha dela a cuidar dos cachorros, dos gatos, do limpar e essa coisa e tal. E eu ajudando, e me sentindo muito mal, muito pesado, muito carregado. Mas ela não me disse o que acontecia naquela casa. Até que ela me pega pelo braço e me leva nesse quartinho, que é onde ficava a casa de poço. Ela olha pra minha cara e fala assim, coloca as mãos sobre esse poço, se concentre e me fala o que você vê. Já fiquei extremamente nervoso, porque é um teste, o medo de... E assim eu fiz. Coloquei as minhas mãos sobre o poço, respirei fundo, pedi ajuda dos ancestrais, de Exu, de Pombogira, dos magos e bruxas já presentes no mundo. E eu respirei, eu fechei os olhos e eu vi a cena de ossos de bebês lá dentro. Caraca. Dentro desse poço. Fiquei com muito medo, porque é uma coisa muito chocante de você falar. Sim. Eu falei pra ela assim, Leandra, eu vejo aqui ossos de fetos, de bebês. Ela deu uma risada e falou assim, ei, filhinho, você tá certo mesmo, hein? Aí passou. Aí eu saí desse quarto, ela falou assim, então, a pessoa que morava, essa senhora que morava nessa casa, ela era praticante de magia negra, ela era alemã, ela veio pro Brasil, ela praticava magia negra, fazia abortos, matava crianças, e tem muita energia ruim nessa casa, e a gente veio fazer um exorcismo, uma desobsessão. Isso que ela falou, a minha perna já bambeou, eu falei, não quero mais. Não quero mais. Nesse momento... Energia pesadíssima. Pesadíssima. Mas eu tava com ela, quem tem padrinho não morre pagão. Estava eu, ela e uma irmã minha de magia também, iniciada por ela. E a gente andou pelo quintal, ela foi me mostrando as coisas, onde tinha coisas enterradas, que ela achou, que ela descobriu, me mostrou fotos, etc e tal. Aí eu olhei pra cara dela e disse assim, tá, e o que a gente vai fazer agora? Ela falou assim, agora a gente vai conversar com os espíritos. Essa pequena frase dela me deixou assim, sem chão, eu queria sair correndo. Porque era uma egrégora muito pesada ali. E assim a gente entrou nessa casa à esquerda, que era um pouco menor, e fomos dentro dessa casa, a porta estava aberta e escorada, com um tijolinho. Uhum. Quando nós entramos, não tinha vento, detalhe. Quando nós entramos nessa casa, a porta fechou com tudo atrás da gente. Meu Deus, tipo um filme de terror mesmo. Exatamente, um filme de terror total. Nisso que a porta bateu, eu e essa pessoa, a outra pessoa iniciada por ela, um olhou pra cara do outro e fez assim, fudeu. Uhum. Acabou pra gente, a gente vai morrer aqui dentro. E ela tranquilíssima, como se fosse, sabe, o dia a dia dela, porque realmente era o dia a dia dela. Aí ela olhou pra mim novamente e falou assim, vamos testar você. O que você vê naquele banheiro? Mas esse dia também, se você não for embora, você não vai nunca mais. Nunca mais. Aí tinha um quarto, uma porta que era um quarto, um banheiro e uma cozinha. Era uma casa pequena. Aí eu fui até o banheiro e comecei a passar muito mal. Tava um cheiro muito forte. E eu vi o corpo da mulher estirado no chão. Que ela morreu de acidente. Uhum. E eu vi o corpo, como aconteceu o acidente, e descrevi o que eu tinha visto pra ela. Aí ela falou, de novo, parabéns, tá ficando bom nisso. Porque realmente foi assim que encontraram ela aqui. Porque ela morreu, foram encontrar uma semana depois. O corpo totalmente putrefado já, uma coisa horrível. Caramba! E assim, a gente passou, eu respirei, fumei um cigarro, tomei uma água, e ela falou assim, agora eu vou conversar com os amigos. E eu achava que ela realmente era louca, porque eu sou muito palmeiras, muito cético.
Eu só vejo e creio, somente. Sim. E ela entrou nesse quarto, não tinha nada, já não tinha mais móveis, não tinha mais livros, porque tinha muito livro de magia negra. Não tinha mais nada. Ela entrou nesse quarto, era grande o quarto até, e ela começou a recitar encantamentos de magia, encantamentos de magia, encantamentos de magia, e um pedaço do teto cai quase em cima dela. Meu Deus! Quase em cima dela, e eu já fiquei em estado de choque, achando que iam matar a véia. Aí, a gente tava, eu e essa pessoa na porta, ela não deixou a gente entrar. Ela fechou o círculo de proteção dentro da magia, e nisso que ela tava recitando os encantamentos, a porta desse quarto fechou na nossa cara. Só que, se uma porta fecha, você pega e abre. Sim. Não dava pra abrir a porta. Você empurrava, eu sou homem, eu tenho uma força bruta. Eu empurrava, eu chutava a porta, batia a porta não abria. Como se, e ela não tinha, ela já é de idade, ela não tinha força pra fechar aquela porta. Sim. E eu e essa pessoa que estava do lado, empurrando a porta e nada, e nada, e nada, e nada. E aí eu lembrei de um encantamento que ela me ensinou logo que eu fui iniciado, pra você abrir portas, essas coisas. Fiz esse encantamento nessa porta e a porta abriu. Caraca! Nisso que a porta abriu, eu coloquei o pé e empurrei pro lado. E mesmo assim a porta vinha contra a minha mão, forte. E ela morrendo de dar risada lá dentro, como se fosse um show de stand-up. Como se fosse a coisa mais surreal do mundo, sabe? Sim. Muito sem palavras. De certa forma, ela te testou, porque você usou o encantamento, você utilizou da magia. Sim. E isso, ela continuou encantamento, aí ela desistiu do encantamento. Ela começou a falar como se fosse gente normal. Olha, vocês... Pode falar palavrão? Pode. Ela, olha, vocês são foda, viu? Vai tomar no cu. Vim sair da minha casa pra mandar vocês embora. Tá foda, que não sei o quê. Deixa essa casa, isso já não é mais o plano de vocês, que não sei o quê. E eu juro por tudo que é mais sagrado, pelo orixá que nasceu na minha cabeça. Eu escutei uma voz pouca, masculina, falando, sai daqui. Ai, mas eu tinha saído. Falando, sai daqui. E ela, eu não vou sair, cara, porque ela é muito malandrona, sabe? Nasceu em São Paulo. Ela, não vou sair, pô. Deixa eu aqui, vamos conversar, que não sei o quê. E essa mesma voz falou assim, você é muito linda. Nisso eu já tava todo me cagado já. É isso que eu ia falar. Nisso você tava normal. Não, já tava todo me tremendo, tava cagado. E ele falou, você é muito linda. E ela falou, pô, muito obrigado, que não sei o que e tal. E eu juro, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. Ele pegou o cabelo dela. Ela falou assim, não vai pegar no meu cabelo. Ele tentando pegar no cabelo dela. E ela tem cabelos longos, loiros. Ele pegou dos dois lados do corpo assim e levantou os cabelos dela. Meu e Deus. Os cabelos levantaram no meio do quarto. E eu já todo arrepiado, querendo fugir daquele lugar, já querendo morrer. E ela falou, pô, muito obrigado. E assim foi fazendo, e pedaços do teto caindo, barulho, correntes, aquela coisa mística toda. Sim. Até que ela fala pro espírito assim, a mulher estava presa junto a ele escravizou a mulher, porque esse espírito que falou com ela tinha matado esse rapaz na magia negra. E ela fez um acordo com ele, falou assim, olha, você até pode ficar com ela, pra você fazer o que você quiser com ela. Mas em troca eu quero que você deixe meus bichos e as pessoas que podem residir nessa casa em paz. Pode ser? Em troca eu vou te dar uma coisa específica que não vem ao caso. Eu vou te dar essa coisa específica e você fica tranquilo. E eu escutei. Tudo bem. Gente, era tipo um filme de terror. Filme de terror total. Total. E aí, depois disso, a família dessa senhora doou essa casa, porque eles sabiam que tinham lá dentro, e eles doaram essa casa para essa ONG da filha dela, onde hoje é uma ONG de animais. E cara, será que ainda rola alguma coisa ali? Rola, porque até a última vez que eu conversei com ela, eu perguntei sobre, a gente chama esse relato de Casa dos Gatos, porque tinha muito gato lá dentro dessa senhora. Sim. Tinha 48 gatos, e 13 vivos, 13 mortos, que, se não me engano, tinha 15 cachorros, 2 mortos, e ela era acumuladora, era muita coisa lá dentro, muita coisa. E a última vez que eu perguntei pra ela, eu perguntei, mestre, e a casa dos gatos? Ela falou assim, os espíritos estão lá ainda, às vezes eles derrubam uma coisa aqui, uma coisa ali, brincam com os bichos, mas hoje já tá totalmente tranquilo. Ai, gente, olha, Deus me livre entrar nessa ONG, Deus me livre participar de todo esse processo. Hoje em dia só não do espírito incorporado. Quem dirá de tudo isso acontecendo? É bizarro. Isso só me faz acreditar que filme de terror talvez não seja tão ficção assim.
Não. Existem muitos filmes de terror que realmente são verdades. As pessoas que entendem de magia, de religião, seja lá qual for, já identificam ali e falam assim, putz, isso é verdade. Uma coisa que eu era muito acostumado a escutar na igreja evangélica era que filmes de terror e tudo mais poderia atrair energias negativas. Que eles falavam demônios, né? Sim. Você acredita nisso? Acredito Porque em a parte. música, existe uma vibração. Sim. Através da música, ou você fica muito feliz, ou você fica muito triste, existe uma vibração. Então, o que eu acredito é o quê? A nossa mente é a nossa maior arma, ela é muito poderosa. Então, se você ficciona naquilo, você fica acreditando muito naquilo, vidrado, principalmente durante uma hora e meia, você acaba atraindo essa egrégora, atraindo essa energia e abre-se um campo para que coisas cheguem na sua casa. Sim. Mas se você assistir tranquilamente, só por diversão, acredito que não tenha problemas. Porém, existem filmes onde os próprios produtores, eles colocam sigilos, gatilhos espirituais em que puxa a energia do telespectador, levam espíritos através da tela, porque a tela é como se fosse um espelho. Sim, é um espelho negro, né, na verdade. Sim. Aí, existe até um filme que eu não recomendo assistirem, mas existe, chamada Marcas da Maldição. Uhum. Eu peguei pra assistir com a minha mulher, achei a sinopse muito boa e comecei a assistir. No primeiro segundo de filme, a hora que aparece o sigilo, que é um ponto riscado pra quem não entende, eu falei pra ela assim, não olha pro sigilo e tapa os ouvidos. Porque aparecia o sigilo e vinha um mantra de invocação atrás. Sim. Eu falei, porque ela não estava muito firme na religião ainda, falei, tapa os ouvidos e não olha. E eu, muito louco, né, porque eu sou muito desafiador, não tenho medo das coisas, olhei, estudei o sigilo e comecei a prestar atenção no mantra. Tocava ao fundo. O filme todo, tem quase 2 horas de filme, era só rituais de invocação, sigilos e etc e tal. E tem uma parte onde a mulher fala para as pessoas que estão assistindo o vídeo que ela está fazendo ressoar o mantra para poder salvar a filha dela. Automaticamente você ressoa o mantra, abrindo porta para o mundo espiritual. Então você tem que tomar muito cuidado com os filmes que você assiste. Eu acho que é bem nessa pegada mesmo, assim. Existem filmes e filmes. Eu acho. Sim. Eu não posso assistir muito porque realmente eu fico ali durante 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu entro no filme realmente, assim. Eu não posso assistir. E toda vez que eu assisto filme de terror, principalmente exorcismo, essas coisas assim, aí já vem a questão do medo, que eu tenho mesmo do exorcismo, mas eu sempre fico sentindo que eu tô sendo acompanhado, sabe? Sempre. Você cultua o ancestral e tem medo de ser acompanhado. Eu morro de medo. Vamos lá. Aí tem aqui, essa história aí, ela vai precisar virar corte, porque bizarra. Passagem... Não, vamos deixar pra falar do Exu do Lodo daqui a pouco. Facada do Camisa Preta. Complicada essa história, muito complicado, porque eu sempre tive, hoje não mais, mas eu sempre tive uma aversão à linha da malandragem, né? Eu nunca gostei, nunca fui presente à linha da malandragem, sempre achei banal. Porém, eu sempre carreguei Miguel Camisa Preta das Almas. Sim. Desde Ogã, vamos dizer assim. E um dia, esse dia da facada foi a primeira vez que ele me pegou. Uhum. Eu estava tocando na umbanda da minha avó, e a baiana da minha avó, Rosa Baiana, chegou pra mim e falou assim, meu nego, toma um gole de cachaça comigo. Eu já estava passando mal, sentindo que ele queria me possuir, né? E eu falei pra ela, tá louca, minha velha? Porque eu sou muito tranquilo com os espíritos. Sim. Falei assim, tá louca, minha velha? Você acha que eu vou cair nessa? Ela falou assim, vai, meu nego, falando pra você beber. Eu, por sempre gostar do desafio, peguei a garrafa de bebida, virei a garrafa de bebida e entreguei na mão dela com cara de deboche. Ela deu uma risadinha e falou assim, meu nego, se eu quisesse te virar no que você tá pedindo, eu faria isso aqui. Pegou a garrafa de bebida e jogou nos meus pés. Que é o pior acontecimento pra quem já frequenta a macumba. Sim. E ela virou a garrafa no meu pé e eu tava tocando no rum. Ele me jogou por cima do atabaque, do rum, tipo um peixinho. Sei. E ele começou a me cambalear. Foi uma guerra espiritual, uma luta espiritual gigantesca, porque eu não queria que ele me pegasse. E ele me jogando de um lado, eu gritando não pro outro, ele me jogando até que ele me catou. E ele me catou, foi a primeira vez que eu rodei dele, não conhecia muito a incorporação dele, já incorporava. E ele chegou,
brincalhão como sempre, amigo como sempre, forgado como sempre, que ele é um espírito muito forgado. Pegou, cumprimentou todo mundo, cumprimentou os pontos da casa, cumprimentou a dona da casa, olhou para um Cambone e falou assim, nego, vai lá e pega uma camisa preta que tá dentro da caixa, né, do guarda-roupa do meu filho. E foram assim, pegaram uma camiseta preta, ele tirou, saiu do salão, porque ele é muito respeitoso, tirou uma camiseta branca que eu estava, colocou a camisa social preta, subiu a calça, e assim foi feito. E foi pro salão, porque nessa época ele não tinha chapéu. E foi pro salão. Conversou com todo mundo, fumou, bebeu, dançou, aquela coisa e tal. E tinha um visitante, irmão de santo da minha avó, que estava lá e falou assim, estava de espírito, né, entre várias aspas, Sim. e chegou para ele e começou a falar assim, que ele era um espírito sem luz, que ele não era para estar numa gira de umbanda, que onde já se viu um espírito vir usando preto numa gira de direita. Ele olhou pra cara do espírito e falou assim, vai tomar no seu cu, se o meu nome é camisa preta, por que eu vou usar uma camisa branca? Uma camisa branca. Uhum. E já ficou extremamente emputecido, porque eu estava na minha consciência xingando ele de filha da puta, tentando tirar ele do meu corpo, porque os meus mais velhos diziam que dava pra tirar E esse você espírito do também nosso já corpo. não era muito adepto à energia, né? Exatamente. Isso ele ficou extremamente emputecido e foi embora. Falou pra esse mesmo Cambone, vem comigo que eu vou embora na rua. Ele saiu pra fora do barracão da minha avó, sambou e me jogou de joelho no asfalto. Eu voltei, puta, sem dor, sem nada. Falei, nossa, tranquilo. Mas, sabe, meio ruim, meio com aquela energia ruim do espírito. E eu fui entrando pro barracão e eu vi um rastro de sangue no chão. Quando eu vi, ele tinha cortado meu pé de fora a fora, como um Caraca. castigo. E antes dele ir embora, ele olhou pra cara desse Cambone e falou assim, nego, eu vou dar uma facada naquele filho da puta. Aí o Cambone, não, meu velho, não faz isso, que seu filho vai preso. Aí ele olhou pra cara do Cambone e falou assim, mas não vai ser no corpo do meu filho. Só espera a notícia chegar. Passou nem um mês, teve o aniversário do filho desse rapaz, que tava de marmota, né? E deu um pega pra cá pra lá, o filho desse cara deu uma louca nele, catou uma faca e deu uma facada nesse cara. Meu Deus. E ninguém sabia dessa história. Aí no final de semana seguinte desse acontecimento, ele voltou e falou, eu não falei que ia dar facada? Eu sou homem de palavra, eu jurei e dei. Só que ninguém tava sabendo. Depois, uma semana e meia depois, chegou a notícia que ele foi hospitalizado porque tomou uma facada do próprio filho. Ai, gente, tá vendo? Malandro não é ficar sem camiseta bebendo cerveja só, não. Tomem cuidado, Mostrando a tirinha da gente. pereca. Gente do céu, não mexam com esses homens, não. Nem com essas E ele deu uma mulheres facada. também, porque as malandras também, né? A gente Não sabe. sou fácil. Irmão, e aí temos aqui Exu do Lodo. Passagem de herança, Exu do Lodo. Sim. O Exu do Lodo, na verdade, ele não é meu Exu de cabeça, né? Ele não é da minha energia. Porém, o Exu do Lodo, ele é o Exu da minha avó. Uhum. Só que o Exu do Lodo, ele é uma energia muito pesada, ele é uma energia muito densa. Ele é uma energia que acaba machucando o corpo. Né? Sim. E a minha avó já tá de idade, minha avó já tá com 66 anos. Então, já não tem mais essa capacidade. Minha avó também tem uma estrutura. Quando houve essa passagem, minha avó tinha uma estrutura acima do peso. Hoje minha avó emagreceu bastante, graças a Exu. Então, um dia, a Maria Padilha estava no meu corpo. Isso são relatos das pessoas que estavam em volta, né? Uhum. Maria Padilha estava no meu corpo, ela ia embora e ela pediu para cantar para Exu do Lodo. Ninguém entendeu o porquê, porque Maria Padilha tem uma cantiga específica para ir embora. Sim. E cantaram para Exu do Lodo, ela se despediu de todo mundo, ela pegou, se desarmou, né? Ela estava ocupando da costa, limpou meu corpo e foi embora. Nisso que ela foi embora, eu só senti, sabe aquele respiro da vida que você faz? Sim. E apaguei de novo. Aí conta-se, as pessoas estavam em volta e ela foi embora e Exu do Lodo me pegou. O mesmo Exu que roda na cabeça da minha avó. Uhum. E ele já vinha poucas vezes na cabeça da minha avó, então eu não tive muito contato com ele para ter um animismo de como fazia. Sim. Então ele me pegou e ele falou do mesmo jeito que ele falava no corpo da minha avó, sentou da mesma forma, porque ele senta, ele não sei explicar, ele senta uma perna em cima da outra e senta em cima das duas pernas. Caramba. Ele bebe no chão, então são coisas assim que não tinha como eu falar, vou fazer igual. E ainda principalmente que não teve muito contato, né? Sim, porque minha avó roda mais de chucaveira. Então ele disse que a partir daquele momento
ele não iria mais pegar o corpo da minha avó, porque minha avó não iria mais aguentar a energia dele, e que ele estava passando para minha cabeça. Foi, conversou com a minha avó, porque é o mesmo espírito, não é outro espírito com um nome igual, era o mesmo espírito. Abraçou minha avó chorou horrores, minha avó agradeceu, pediu desculpa por não ter mais corpo para aguentar ele, aquela coisa e tal. E assim foi feito. Desde esse dia, uma vez ao ano, no Oro do Carnaval, que é o primeiro Oro do ano aqui em casa, ele vem e me pega. Bicho do lodo. Gente, e a energia sempre densa. Sempre densa, sempre Mas eu densa. acho muito bonito essa questão da herança aí, dele passar e começar a trabalhar com você agora. Acho muito bonito. Sim, é muito bonito. A sua história, eu sei disso porque, como eu disse no início do vídeo, gente, eu sou cartomante e tudo mais. Faço uma magia aqui, outra ali, uma entrega para orixá aqui, uma outra ali. Mas sempre quando são coisas mais elaboradas, sempre, que eu não tenho conhecimento, eu sempre passo pro Raul. E todo mundo que joga com ele, todo mundo que faz algum tipo de magia com ele, sempre retorna para me elogiar muito, assim, ele, o trabalho dele. E eu quero saber o seu envolvimento com a magia. Como que começa esse envolvimento com a magia de fato? Como que você vai aprender? Como ela tá hoje na sua vida? Me explica a sua história com a magia. Então, a magia e o culto a Exu começou-se no mesmo ano, em 2019. Então, na verdade, começa assim muitos anos antes, em 2018, 2017. Uhum. Quando a minha tia-avó, né, irmã da minha avó, morre, ela era praticante de magia mesmo, magia ancestral, ela era bruxa, e iniciada para essa pessoa que me iniciou na magia e ao culto de Exu. Ao culto ao ancestral, né, que não existe culto a Exu, existe culto ao ancestral, que é a magia ancestral, gente, entendam isso. Então, minha tia morre, e antes dela morrer, ela pediu para a filha dela me dar algumas coisas que eram dela. Então, ela me dá um tarô infantil, ele era desse tamanho, me deu pedras, me deu coisinhas pequenas, e aquilo me instigou a estudar magia. E eu comecei a estudar magia, eu estudei a Wicca, eu estudei o luciferianismo, e assim foi indo. Mas eu precisava, naquela época, de alguém do meu lado, falando, olha, faz isso, faz aquilo, tá certo ou tá errado. Uhum. Foi quando eu entrei em contato com essa pessoa que iniciou a minha tia e falei, tem como você me iniciar? Eu sou o sobrinho neto da Lindinha, que não sei o que, que não sei o que. Ela falou assim, mentira, olha, eu não tô iniciando ninguém mais, mas por conta da sua tia, eu vou fazer isso por você e por ela, para dar continuidade na linhagem que ela um dia foi. E assim eu comecei, iniciei aos preparos de Exu e fui indo, fui estudando. Estudei muito, passava noites e muitas noites estudando livros, escutando podcasts, falando com pessoas e adquirindo muito conhecimento. Que as pessoas acham que é só você ficar sentado também, né? Praticando, fazia magia que dava errado pra mim, fazia ali que dava certo, conseguia aplicar pros outros e fazia, e fui praticando muito, gastei muito dinheiro. As pessoas falam assim, magia, você pagar pra uma pessoa fazer uma macumba é caro. Mas as pessoas não entendem que para você adquirir um conhecimento é caro. Sim. A pessoa que iniciou na magia, ela não me cobrava nada. Mas eu sempre tive uma gana de conhecimento muito grande, então eu paguei muitos livros, drives de celular com apostilas sobre magia, sobre candomblé, sobre umbanda, sobre odu, sobre tudo. Todas as religiões eu paguei muito para poder estudar. E assim eu fui desenvolvendo a minha magia, desenvolvendo as minhas teses do que eu acho certo, do que eu acho errado, desenvolvendo a minha própria umbanda, as minhas qualidades, os meus defeitos. Aí quando Maria Padilha entra na minha vida, ela começa a ser a minha tutora. E ela vai me ensinando como fazer as coisas. Só que Maria Padilha ela tem um pequeno defeito de que ela não aceita com que eu faça o que o outro faz. Uhum. Se dá certo para o outro, tudo bem para ele. O que ela fez na minha vida? Ela pegou, o que significa água? Tal coisa. O que significa o padê, a farinha? Tal coisa. Com a água e com a farinha, você consegue moldar uma cabeça. Que serve, se você colocar tal coisa, serve para isso. Então ela me explicou a alquimia dos elementos. E hoje, quando eu vou fazer um feitiço para um cliente, para as pessoas daqui de casa mesmo, eu pego os elementos e monto um feitiço próprio. Um feitiço... Não e assim, uma receita pronta, né? Utilizando a alquimia. Não é pronto. Porque cada cliente tem a sua energia, a sua necessidade também. Então, através da necessidade, eu vou montando aquilo que eu possa fazer. Com toda certeza, não uso
espíritos obsessores para fazer trabalhos amorosos, essas coisas, porque isso acaba voltando pro cliente. Então, o que eu faço? Sempre vou no Exu daquela pessoa, se ela for comprar na Umbanda, se ela tiver Exu, vou nos Exus da minha casa, vou os elementos naturais, a energia do próprio universo, para que isso não acarrete problemas para o meu cliente, muito menos para mim. E assim, eu obtenho grandes resultados. Você acredita que simpatias simples, essas da internet, qualquer pessoa possa fazer, se for mal feita, pode atrair energia negativa? Com certeza. Com certeza. Por exemplo, espíritos obsessores? Posso contar um relato rapidinho? Com certeza. Eu tinha uma cliente, eu tenho ela se consulta comigo até hoje. E ela queria muito uma pessoa, porém ela não queria pagar. E ela viu uma simpatia na internet de que você pega um limão, sal, coloca o nome da pessoa e fecha com os espinhos do limão. Uma simpatia de amor. E ela tava começando a ter um relacionamento com aquele cara, ficando com aquele cara, e ela fez simpatia pro cara assumir ela, e o cara sumiu. E ela veio na minha mesa de jogo, olha, o cara sumiu, não sei o que aconteceu, dando uma de louca. Sim. A hora que eu tava jogando cartas na época, a hora que eu abri as cartas, eu olhei pra cara dela e falei assim, o que você fez? Ela não fez nada, eu falei, meu jogo não mente. O que você fez? Ah, irmão, fiz uma simpatia, que não sei o que, Eu falei, que simpatia que você fez? Ah, eu peguei o limão, lá. Falei, mano, como assim, cara? Limão, ácido, E pela você alquimia, corta. já o limão já é algo que não daria certo, né? O sal, você usa o sal tanto pra purificar, mas também pra salgar, pra você amaldiçoar uma coisa. O espinho, o sofrimento, aquela coisa, é uma alquimia. E o cara nunca mais teve um relacionamento com ela, nunca mais procurou ela. Fora a energia negativa que ela atraiu, porque na simpatia ela pegava esse limão e levava até uma encruzilhada. Caraca! E acendia uma vela e jogava a cachaça em cima. Então ela atraiu muitos espíritos obsessores, a gente teve que fazer limpezas, essas coisas, para poder a vida dela fluir. Mas até hoje ela tem problemas com relacionamentos. Gente, atraiu um negativo pra vida dela à toa, né? Porque não queria pagar um trabalho. E o trabalho eu acho que tem que ser pago, sim. Tem gente que acha, que não, eu acho que tem que ser pago, eu acho que tem que ser muito bem pago primeiro. Um trabalho de amor, por exemplo, é luxo, né? Sim. Qualquer pessoa vive sem um namorado, uma namorada, um marido, uma mulher, qualquer pessoa vive. A gente vem sozinho e a gente vai sozinho embora. Então, pra mim é luxo. Então, essa questão de ficar rotulando o valor do trabalho das pessoas, eu não concordo nem um pouco, assim. Até porque as coisas estão caras, o conhecimento é caro, não é barato. E por falar em conhecimento, muita gente tem dúvida, por exemplo, por onde começar a aprender magia. E aí existem diversas pessoas boas, ruins, que vão vender os conhecimentos e tudo mais. E eu tive uma conversa com você recentemente e eu sei que você está disposto a dar aula, uma mentoria, eu posso dizer assim, não sei, sobre magia para as pessoas. Você faria isso? É algo que você faz? É algo que você faria? Faço e faria, sim, com certeza, porque eu acho que o conhecimento, você pagar uma pessoa é você tentar tirar o seu próprio risco. Você tem uma preguiça de ir lá um sabão, você conhecer as ervas para poder fazer a alquimia das coisas. Então eu acho que é mais preguiça. Mas a pessoa que não quer pagar, mas quer fazer, eu faço sim uma mentoria, a pessoa vem, a gente faz videoaula, eu envio livros para a pessoa que eu mesmo vou escrever, dependendo da necessidade de cada um. São mentorias espirituais mesmo, a pessoa que está iniciando nas cartas, tarô, né? Não jogo o Lenormand, que é o baralho cigano. Iniciando nas cartas, porque o conhecimento de cartas ele é muito vasto, porém muito vago. Sim. São muitas coisas que as pessoas deixam passar. E eu aprendi a ler cartas com uma pessoa que vem de descendência cigana, a avó, a mãe, o tio, todos eram ciganos, estregas também, que é a bruxaria, os ciganos italianos. Então eu aprendi magia e a magia do tarô com essa pessoa. Então eu sei de muitas coisas que você não vê na internet. E é passado de geração em geração. Então as pessoas que querem aprender a jogar uma carta, até mesmo ter os seus próprios clientes, podem me procurar para essa mentoria sim. Sobre oráculo, quais oráculos você atende às pessoas? Eu atendo com oráculo de Exu, não ele de Logum, uso de Orixá. Oráculo de Exu, oráculo ancestral, e atendo também com tarô. Então, eu vou deixar o seu número aqui na descrição, depois eu vou deixar aqui na descrição. Se vocês quiserem mentoria de magia, realmente o Raul é uma pessoa confiável, não é porque eu tô aqui falando com ele é meu sobrinho de santo, realmente, tá, gente? Então eu conheço ele.
conheço o trabalho dele, tiveram pessoas muito próximas a mim, inclusive, que já fizeram coisas com ele e deu resultado. Então, assim, eu vou deixar o contato dele aqui na descrição. E depois, se você quiser me mandar um banner para eu pôr no final do vídeo também, aí pode me mandar que eu coloco, tá bom? E aí vocês chamem ele lá, tá, gente? Mas é para chamar. Mas assim, chamar só para perguntar, só para fazer pergunta besta, não. Vai com objetivo. Quer jogar, vamos jogar. Quer fazer uma mentoria, vamos fazer uma mentoria, tá? Tá bom. Irmão, vamos encerrar por aqui. Depois eu quero marcar com você uma segunda entrevista. Você gostou, primeiramente? Eu amei, achei muito interessante essa questão da gente espalhar o conhecimento das nossas próprias vivências, nossos relatos para as pessoas. Pode marcar 1, 2, 3, 4, quantos você quiser, eu vou estar aqui para ajudar o seu projeto, porque não é porque é meu tio de santo, mas o César é uma pessoa muito esforçada dentro da religião, tem o seu conhecimento, tem os seus clientes, que eu sei que muitos dão resultados, praticamente todos eles têm a sua resposta ali. Sempre você, não é a primeira vez que a gente está em vídeo chamada conversando sobre espiritualidade, a gente já teve várias e várias vezes. Então, irmão, quando você quiser conversar, bater um papo, até mesmo trazer conhecimento para as pessoas, marca, me chama e a gente faz. Pode deixar. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Muito obrigado pelas palavras também. A gente sabe que apoio no meio de axé é difícil, não vamos se enganar. Que é difícil, é muito raro você encontrar pessoas que conhecem você dentro de um terreiro, por exemplo, e que vão te apoiar. Eu vi até a Thaline do axé falando sobre isso, que se você for influenciador de axé, é até perigoso você encontrar o irmão de santo falando mal de você em outros comentários. Nunca aconteceu comigo, mas também não duvido. Então, assim, é isso, gente. Eu vou deixar o contato dele aqui na descrição. Ele vai mandar o banner, eu vou deixar aqui no final do vídeo também. Realmente é uma pessoa confiável. Chamem, se consultem, façam os seus trabalhos, que eu tenho certeza que Exu, Pombagira, que a espiritualidade vai te ajudar. Não esquece de deixar seu like, de ativar o sininho. Vai aparecer para você hypar o vídeo aqui embaixo, ao lado dos comentários, assim, vai aparecer lá, hypar. Hypa para entregar para mais pessoas, para eu trazer mais gente aqui também. Eu tô para entrevistar o Christian, que é o escritor do livro do Exu 7 da Lira. Eu quero perguntar algumas coisas para ele, por exemplo, contatos que ele teve com o Exu 7 da Lira, que eu sei que ele teve durante o processo de escrita desse livro. Só tô esperando meu livro chegar para eu poder entrevistar ele, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo todos os dias, porque todo dia praticamente está tendo vídeo. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo e tchau, tchau!